Governo anuncia pacote para amenizar efeitos do tarifaço. E você vai ver também. Lula rebate Trump e diz que Brasil respeita direitos humanos. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem contra as pessoas que eles querem brigar. Vídeo mostra Gari caindo no chão após ser baleado por empresário em Minas Gerais. O quadro Desvendando Fake News vai mostrar um falso anúncio de emprego para os Correios. E ainda, Flamengo e Inter fazem clássico brasileiro na Libertadores da América. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Olha, o governo Lula anunciou hoje um conjunto de medidas para tentar amenizar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos na economia brasileira. O pacote foi batizado de Brasil Soberano. Entre as propostas anunciadas estão uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas afetadas, aumento de compras governamentais, o adiamento de impostos e a reforma do Fundo de Garantia à Exportação. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo vai elevar o Reintegra para as grandes empresas que exportam para os Estados Unidos, dando crédito tributário de 3% e ampliando para 6% o percentual para pequenas empresas. Além disso, o chamado drawback, quando os produtos importados usados como insumos para exportação geram crédito tributário, será prorrogado por 1 ano. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou 2 focos do governo: o crédito com juros mais baixos e o seguro à exportação. Com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores afetados pelo tarifaço, mas não só. Nós vamos atender prioritariamente quem foi atingido, mas o Fundo Garantidor de Exportações passa a operar em todo o setor exportador do Brasil. A outra perna importantíssima para o setor exportador é o seguro. Sem seguro, você não consegue manter as exportações. E esse era outro setor absolutamente debilitado do nosso sistema voltado para a promoção das exportações. Então, agora nós vamos ter, além de um sistema tributário, em 2027, robusto, que favorece investimento e exportação, nós teremos um sistema de seguro e um sistema de crédito que vão, inclusive, contar com fundos garantidores para que o pequeno possa ter acesso ao crédito e ao seguro. O presidente Lula disse que a crise faz com que novas ações sejam criadas. Ele garantiu que o Brasil continua buscando negociar com os Estados Unidos, sem adotar medidas que prejudiquem a relação comercial. Nós não estamos anunciando reciprocidade. Veja como nós somos negociadores. Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada que justifique, piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando nosso parceiro. Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. A gente vai tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles.
E o presidente Lula rebateu um relatório feito pelos Estados Unidos que diz que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou. Lula diz que os americanos tentam criar um demônio nos países com os quais querem brigar e afirmou que, se for preciso, vai brigar até o final. Respeitando a regra de direitos humanos, como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. O que nós estamos fazendo é aquilo que é feito apenas em país democrático. Julgando alguém com base em provas coletadas em testemunhas e com total direito de presunção de inocência. Isso é democracia elevada à sua quinta potência. Esse é o time meu de bravata, para brigar. Esse time só sabe negociar. Agora também o meu time não tem medo de brigar. Não tem medo de brigar. Tá? Se for preciso brigar, a gente vai brigar. E o Supremo Tribunal Federal elegeu hoje os novos presidente e vice-presidente da Corte. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram os escolhidos. Fachin como presidente e Moraes como vice. E, sendo assim, eles vão comandar o tribunal nos próximos 2 anos. A eleição foi simbólica. Edson Fachin recebeu 10 votos, já que o ministro não pode votar em si mesmo. Moraes também recebeu a mesma quantidade. A eleição segue uma ordem de antiguidade. A presidência é ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou o posto de presidente do STF. E o segundo que mais tem tempo de casa sem o cargo passa a ser o vice. Fachin está no STF desde 2015 por indicação da presidente da época, Dilma Rousseff. Moraes é um pouco mais recente na casa. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer em 2017. O atual presidente Luiz Roberto Barroso parabenizou Fachin pela eleição e disse ser uma sorte do país poder, nesta conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Fachin. A posse dos dois está prevista para o dia 29 de setembro em uma cerimônia no STF. Olha, imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que o gari cai no chão após ser baleado por um empresário em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança que registraram o momento em que o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, cai no chão após ser baleado pelo empresário René da Silva Nogueira Júnior. Laudemir e os colegas aparecem andando de forma assustada pela rua quando, de repente, o gari cai no chão. Nas imagens, o carro do empresário passa pela rua do crime. René confirmou que o modelo que aparece nas imagens é o mesmo que ele tem. Mas, diferente do que diz a polícia, René negou que tenha usado o carro para cometer o crime. Negou também que tenha passado pelo local onde o gari foi baleado. Os colegas da vítima afirmaram às autoridades que, no momento do crime, o motorista do carro parou ao lado do caminhão da coleta e foi orientado pelos mesmos a seguir o caminho. Mas o empresário reagiu de forma agressiva quando engatilhou a arma e ameaçou a motorista do caminhão da coleta, dizendo que daria um tiro em sua cara se esbarrasse no carro dele. Na manhã de hoje, o empresário teve a prisão convertida em preventiva e ele segue preso por tempo indeterminado. E veja a seguir, o quadro Desvendando Fake News vai mostrar um falso anúncio de empregos para os Correios. E ainda, Flamengo e Inter fazem clássico brasileiro na Libertadores da América. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um falso anúncio de emprego nos Correios tem feito muitas vítimas no país. E nós vamos mostrar agora para você como funciona essa armadilha no quadro Desvendando Fake News.
E quem vai trazer as informações é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale. Explica pra gente aí essa fake news de hoje, por favor. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Então, Kleber, hoje temos um alerta para quem está procurando emprego. Circulou nas redes sociais um anúncio de vaga de emprego disponível nos Correios para 2025, com salário de R$ 3.200, vale alimentação e plano de saúde. Aparentemente, parece uma vaga muito boa, mas o anúncio é falso, Kleber. O anunciante usava um avatar que lembrava a bandeira do Brasil, o que podia levar os usuários a confundir com algum órgão público, além de usar a logomarca dos Correios. O anúncio leva para um site falso que imita o site oficial do governo e pede diversos dados pessoais e um pagamento de R$ 83,44 para concluir a suposta inscrição. Esta segunda-feira, o site oficial dos Correios publicou uma declaração com o título Anúncio falso sobre o suposto processo seletivo. A companhia reafirma que não está fazendo nenhum processo seletivo e que as contratações são feitas por concurso público e que são divulgados pelos canais oficiais. Além disso, diz que vai tomar medidas cabíveis para reprimir esse tipo de crime. A Meta se pronunciou sobre as postagens, declarando que atividades que têm como objetivo enganar, fraudar e explorar terceiros não são permitidas na plataforma e que estão trabalhando para aprimorar tecnologias para combater atividades suspeitas e pede para os usuários denunciarem postagens como essa. Olha, Kleber, essas denúncias servem como um alerta para a importância de sempre estar atento aos detalhes em tudo na internet. E o Desvendando Fake News vai te ajudar a não cair nesses golpes. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Muito obrigado pelas informações, alerta importantíssimo, Ale. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que a Polícia Civil do Rio de Janeiro indicou o principal suspeito de um esquema que causou mais de R$ 110 mil em prejuízo com viagens fraudulentas em aplicativos de corridas de táxi. Vamos ver. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez nesta quarta-feira uma operação que tem como alvo suspeitos de cometer fraude e lesar a Uber em mais de R$ 110 mil. Agentes da Delegacia de Defraudações estão nas ruas para cumprir 5 mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, os suspeitos exploravam uma vulnerabilidade nos pagamentos via Pix feitos para o aplicativo de transporte. Eles criavam contas falsas de motoristas e passageiros com o auxílio de inteligência artificial para iniciar corridas. Nessas viagens fraudulentas eram inseridas diversas paradas, o que encarecia o valor final. Quando o usuário chegava ao destino, a Uber, conforme suas políticas de repasse, fazia o pagamento integral ao motorista, incluindo os valores adicionais decorrentes das paradas. O montante referente às paradas extras permanecia em aberto em conta do usuário, que de forma deliberada não realizava o pagamento e abandonava a conta, tornando-a inativa. A empresa então se via obrigada a arcar com a diferença não quitada pelos falsos usuários. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nesse esquema, garantindo a aplicação da lei e a recuperação dos valores desviados. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, parece que o Yuri Alberto do Corinthians passou por um susto, não é mesmo? Pois é, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O atacante precisou passar por uma cirurgia no abdômen devido a uma hérnia. Segundo o Corinthians, ocorreu tudo bem a cirurgia. Porém, o Yuri deve desfalcar o timão nas próximas semanas.
O artilheiro do Corinthians na temporada passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira na capital paulista. O atacante sentiu dores no abdômen e precisou ser encaminhado ao hospital, onde foi diagnosticado uma hérnia inguinal. Em nota, o Timão confirmou que a cirurgia foi bem sucedida. O clube não informou a previsão de retorno do atacante, que deve ter alta do hospital nesta quinta-feira. O esperado é que Yuri fique de fora por pelo menos 2 partidas do Timão. O atacante havia voltado a jogar depois de 2 meses fora, devido a uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. Yuri Alberto não é o único a desfalcar o ataque do alvinegro. Memphis Depay teve uma lesão diagnosticada de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O holandês deve ficar pelo menos 1 mês sem atuar, segundo o técnico Dorival Júnior. Bruno, agora falando de bola rolando, né? Hoje tem clássico brasileiro pela Copa Libertadores da América. Kleber, hoje teremos duelo brasileiro na Libertadores. Flamengo e Internacional duelam pelo jogo de ida das oitavas. As duas equipes vêm de vitória no Brasileirão e querem a vantagem para o jogo da volta, que acontece na próxima semana. Flamengo e Internacional fazem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores nesta quarta, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A expectativa é de um estádio lotado, com todos os 68 mil ingressos esgotados. Esse será o primeiro jogo de uma sequência de 3. Flamengo e Internacional também se enfrentarão no domingo pelo Campeonato Brasileiro e fazem o jogo da volta da Libertadores na quarta-feira da semana que vem. Líder do Brasileirão, a tendência é que o Flamengo de Felipe Luiz vá com força máxima do elenco. O técnico não poderá contar apenas com Arrascaeta, que está suspenso. Luiz Araújo é o provável substituto. Carrascal é opção, mas como o colombiano ainda não estreou, há dúvida se ele seria escalado como titular de cara. Uma provável escalação do Flamengo conta com Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o Internacional derrotou o Bragantino na última rodada do Brasileirão e tenta afastar de vez a crise e busca um resultado positivo fora de casa. O Colorado aposta nas voltas de Aguirre e Vitão para o setor defensivo. Ricardo Matias, embalado pelos 2 gols contra o Bragantino no fim de semana, ganha sequência no comando do ataque. A chegada da delegação colorada no Rio de Janeiro foi com uma grande festa da torcida, com direito às clássicas Ruas de Fogo realizada pelos fãs do clube. Pouco mais de 200 torcedores aguardavam a chegada da delegação no hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Uma provável escalação do Inter conta com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. No Maracanã, as equipes protagonizam o confronto mais caro da fase do torneio, que é o único que envolve 2 brasileiros. No total, o confronto entre colorados e rubro-negros vale 331 milhões de euros, o que corresponde a 2,9 bilhões de reais na cotação atualizada. O Flamengo lidera o ranking dos clubes das oitavas de final, enquanto o Inter tem o 5º maior valor de mercado. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.